Os rumos da educação foram tratados durante a semana pelo secretário estadual da pasta. Em visita ao Jornal da Clube, Rocieli Soares falou das conquistas e dos próximos avanços nesse setor tão importante para a sociedade. Secretário, tudo bem com o senhor? É prazer recebê-lo. Muito prazer, é um grande prazer poder estar aqui e falar um pouquinho sobre educação, um tema tão nobre e tão importante para a nossa sociedade. E com tantas necessidades que o país está enfrentando, nós tivemos recentemente problemas com matemática, com português, não acompanhamos o mundo, é hora da gente pensar nisso também. Olha, se a gente não colocar prioridade de verdade, a gente tem que sair do discurso e ir para a realidade. Como sociedade, como governo, como todas as esferas de governo, nós precisamos falar o seguinte, olha, toda criança precisa aprender matemática dentro da escola, não dá mais para ficar fazendo esse faz de conta. E aí o que acontece? O desemprego aumenta, tudo vai aumentando porque a base não está bem feita. Então, acho que esse é um momento de transformação para a nossa sociedade, de fato. E acho que a gente precisa também combater a perda dos nossos jovens. Roberto, a gente tem perdido 1/3 dos jovens no ensino médio que entram, não terminam. Uma coisa que chama a atenção, nós precisamos do aluno que aprenda matemática, ótimo. Que aprenda português, ótimo. A partir daí, a gente vai pensar no futuro do país. Mas esses jovens precisam de professores. Não, sem dúvida. Aliás, nós temos que cada vez mais atrair os jovens para serem professores e os melhores jovens. Você olha experiências mundo afora, os melhores jovens vão se tornando professores. Os jovens mais preparados, mais vocacionados e nós precisamos cada vez mais atrair. E a gente até mudou, agora vai apresentar a proposta da carreira ainda à Assembleia, mas para saltar de R$ 2.500 para até R$ 4.000 a partir de 2022, para atrair mais os jovens para serem professores. A gente precisa disso, é fundamental. Por mais que tenha tecnologia, que se avance em tantas coisas, sem as pessoas não se faz educação, especialmente a figura do professor. Agora, dá uma carreira promissora para o professor, essas mudanças que o senhor está colocando. Isso tudo parte para um debate com a sociedade civil, já existiu debate, agora é o avanço político. Nós temos uma série de debates. Desde o início do ano, por exemplo, a gente fez um encontro no início do ano com 1.500 diretores de escola. Foi um encontro incrível, lá em fevereiro do ano passado. Por que ele foi incrível? Porque a gente ouviu de tudo. A gente ouviu muita reclamação da parte da infraestrutura das escolas, da valorização, da falta dos professores. Muitas vezes é um tema que a gente precisa discutir. Não adianta o aluno estar matriculado, a família achar que já está tudo resolvido e aí o professor não está lá por algum motivo. Sim. A gente precisa melhorar esses indicadores. Porque se o professor é fundamental para estar com alunos, a gente precisa cada vez mais melhorar nesse sentido. E a carreira é um debate que está se iniciando. A gente vai ainda dentro da Assembleia fazer o debate com toda a sociedade daquilo que já foi apresentado e daquilo que a gente pode melhorar ainda mais. O senhor falou momentos atrás a respeito de formar gente que gosta de ser professor, que veja coisa interessante no ensino, mas precisa também de ter o respaldo da sua secretaria, uma política de Estado, não é de governo, mas de Estado. Isso tudo está sendo também debatido? Ah, sem dúvida. Por exemplo, um tema importante na formação, lógico, a carreira para atrair talentos e também valorizar os que já temos, sim, né? Sim. Mas uma questão importante que a gente precisa discutir no Brasil é a formação do professor. A formação inicial lá na universidade, por exemplo, enquanto eu estive como ministro da Educação no ano passado, a gente apresentou um documento chamado a Base de Formação de Professores, que busca responder algo muito simples, mas fundamental que a gente não faz no Brasil. O que é que um bom professor faz? O que é que um bom professor precisa aprender na faculdade, lá no início, para ser realmente, então, este bom professor? O Brasil não responde isso pela primeira vez. Esse documento, inclusive, foi aprovado agora. Vamos começar a responder. Para daí, então, atraindo os melhores jovens, ter uma formação melhor, certamente o Brasil avançará muito mais. E com uma carreira mais atraente, melhorando a infraestrutura, né? É muito difícil alguém trabalhar num ambiente que não esteja adequado. Esse é um desafio sempre constante e é sempre um dos pontos importantes de debate. Como mostrar para a sociedade civil, mostrar também para o estudante do ensino médio
que é possível ter o professor com pós-graduação, doutorado, convivendo na escola dele, formando o jovem para o futuro e mostrando também o caminho da cidadania. Eu acho que a gente tem que, primeiro, partir de uma valorização. Quando a gente fala de valorização, tem a questão do salário, que é importante, é fundamental para o professor, para todo profissional, para todos nós. Mas nós temos outros aspectos de valorização. Primeiro, reconhecimento ao professor pelo trabalho que ele presta. Não só lá no dia do professor, lá em 15 de outubro, então a gente vai lá e faz uma homenagem ao professor. Maravilha. Não, não é isso. É valorização constante da sociedade, né? Acho que esse é um ponto importante. E dentro da escola também. O aluno precisa entender que hoje o professor é o maior aliado para os sonhos dele. Aliás, a gente está trazendo com o Inova Educação a disciplina de projeto de vida, com os nossos professores que estão recebendo formação. Sabe por que isso é tão importante? Porque a escola não tem conectado o que o jovem sonha, o que ele deseja para a sua vida, com os conhecimentos da escola. Cada vez mais a gente precisa aproximar. E só o professor pode ajudar a fazer essa ponte. E esse é um processo de valorização, com mais formação, com pós-graduação, com uma série de oportunidades que a gente precisa trazer para dentro da escola, trazendo a dimensão de valorização para todos os profissionais. Se a gente quiser evitar violência dentro da escola estadual, da escola da periferia, a gente tem que atrair também a comunidade para dentro da escola e mostrar para os pais aquilo que os alunos ou os filhos podem fazer lá no futuro. Essa é uma preocupação também da sua pasta? Muito grande, Roberto. Primeiro que a própria Constituição fala, é dever da escola e da família a educação. Não dá para a gente dizer que o pai, né? Todos nós temos que nos policiar, pai, avô, tio, prima, enfim. Matriculei o jovem na escola, resolvi o problema da educação. Não, não resolveu. A escola não é responsável por todo o processo de educação. A escola é uma parte, a família é outra. E se esses dois polos estiverem afastados, nós não conseguiríamos cumprir a missão fundamental de dar oportunidade para esses jovens. Então, atrair sim a família para dentro da escola, com qualidade, com discussão, desde a primeira infância, lá nas escolas municipais, até chegar no ensino médio, este acompanhamento é fundamental e a gente precisa rever muito os nossos processos, a escola precisa estar aberta e a família também precisa acompanhar mais de perto. Fundamental também pensar na creche, porque você não tendo creche, você não dá lastro de educação aqui embaixo para chegar lá em cima. O que o senhor está pensando a esse respeito? Roberto, educação infantil, creche, são as áreas mais determinantes para a vida de uma pessoa. Existem estudos que mostram que os primeiros 1000 dias de uma criança, contando o tempo da barriga, os 1000 dias são os dias mais importantes. Ali você vai definir muito do futuro dele como adulto. Então, se o pai, mesmo que ele não saiba ler, contar histórias para as crianças, já é um grande passo. Por exemplo, mesmo lá dentro de casa, papel da família, ajudar, auxiliar na educação, especialmente nessa etapa. Agora, oportunizar cada vez mais creches, que não é uma responsabilidade direta do Estado, é do município, dos municípios, mas que o Estado também vai estar apoiando. Hoje nós temos mais de 300 creches em andamento e o nosso primeiro objetivo é concluir estas 300. E queremos chegar até 1.200 creches a serem construídas no Estado ou ampliadas, que às vezes tem um município pequeno, aí os municípios menores, às vezes não precisa de uma creche nova, precisa de uma ampliação, uma sala a mais, 2 salas a mais, acomoda a necessidade. O importante é que a gente aumente o atendimento, mas também melhore a formação na família para a formação dessas crianças. A gente ouve falar muito no desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos, né? A gente ouve falar também na Austrália, Canadá, parece um mundo distante do nosso, de tantas dificuldades sociais que nós temos. O que a gente pode pensar daqui a 20, 30 anos com uma política de Estado para que a gente atinja desenvolvimento social? Olha, o Estado de São Paulo, ele é um Estado importantíssimo para a federação. Agora, com o governo fazendo um trabalho muito importante de desenvolvimento econômico, buscando investimento, o Estado de São Paulo está crescendo 1,9% este ano, enquanto o Brasil vai crescer 0,7%, 0,8%, mais do que o dobro. Isso é muito importante. Se não tivesse São Paulo no Brasil, o Brasil cresceria 0,2% a 0,3%. Ou seja, nós somos muito importantes.
agora poderíamos estar indo mais longe. Nós temos que buscar nos comparar aos melhores do mundo. Não é uma questão para a gente ficar olhando só para o lado aqui na América do Sul. Nós temos condições, nós temos grandes professores, nós temos um grande número de pessoas de altíssima qualidade e com educação à frente, nenhum país se transformou na potência que é sem educação. Você pode olhar para a China, você pode olhar para a Europa, para a Coreia, para o Japão, para a Singapura, para partes dos Estados Unidos, a educação foi o ponto central. Seja na educação técnica, como uma possibilidade para os jovens, e a gente quer 1/3 das matrículas até 2022 com educação profissional, seja numa formação mais sólida de base, com as oportunidades devidas para os nossos jovens. A gente tem muito a avançar. Eu acho, sim, que São Paulo precisa, sim, se comparar aos melhores e nós temos condições de fazer isso. Como é possível ter uma conversa direta com a USP, com a Unicamp, enfim, universidades que têm reconhecimento internacional para pegar aquilo que está sendo pensado de educação lá para trazer para cá? Porque não adianta fechar intramuros universidade. Ela é para todos. Roberto, essa pergunta é incrível, porque a gente tem que parar de ficar vivendo em castelinhos, né? Tem o castelinho lá do secretário, tem o castelinho lá do reitor, tem o castelinho de não sei mais quem. Não dá para ser assim. A gente precisa, primeiro, educação básica de todos, do Estado e do município. Não existe aluno da rede municipal aqui de Ribeirão, nem da rede estadual. Todos são filhos de Ribeirão e precisam ter educação para avançar. E as universidades paulistas, as estaduais, as federais, incluindo o Instituto, e também as municipais, são fundamentais. Nós, desde o início do ano, estamos fazendo reuniões bimestrais, aproximadamente, para fazer o desenho de projetos em conjunto, em uma série de modelagens que são importantes. Tem muito conhecimento nas nossas universidades, que são as universidades de ponta do nosso país. Então, a gente precisa, sim, trabalhar com aquilo que eles têm de melhor e a gente está fazendo isso, especialmente com a parceria com os nossos reitores. Por falar em conhecimento, a gente tem um conhecimento popular também muito importante, que geralmente é deixado de lado, não se leva muito a sério. Ah, tá falando ali, vamos deixar isso quieto, vamos puxar a ciência para explicar tão e simplesmente. Nesse negócio de puxar vem a internet. Como é que a gente trabalha a internet para não atrapalhar no aprendizado e não desmerecer aquilo que é um pouco da cultura popular? Olha, nós não podemos fugir das tecnologias. A gente tem que parar de tentar achar que somente um jeito funciona. A gente não pode ficar fazendo educação do século XVIII, XIX. A gente precisa virar a página. Agora, sem abandonar o que é a essência, o professor, as pessoas. Hoje as tecnologias, o conhecimento, ele mudou. Não é mais aquela coisa, só o professor conhece, só o professor tem o detentor do conhecimento. Hoje, um jovem pega na palma da mão, ele vai lá e pesquisa qualquer assunto. Agora, como ele mobiliza esse conhecimento, como a gente fala tecnicamente, ou seja, como ele utiliza o que ele aprendeu, isso não é necessariamente a internet que vai ensinar, são as pessoas que vão ensinar. Os professores, com sua experiência, mediando especialmente essa possibilidade. Nós estamos aumentando a internet, vamos comprar equipamentos, estamos fazendo grandes licitações nesse sentido, mas isso tem que vir para ser um aliado na sala de aula. Não dá para ter medo, mas também não dá para imaginar que isso vai substituir qualquer coisa de dentro da escola. Pelo contrário, a gente precisa complementar e apoiar o trabalho do nosso professor. O senhor não tem um trabalho interessante de português para aprender japonês, de japonês para aprender português? O que é isso daí? Quando eu era secretário lá no estado do Amazonas, a gente criou uma escola bilíngue japonesa, né? Por quê? Porque essa pergunta é sempre interessante. As pessoas perguntam, poxa, mas no Amazonas, né? Quando a gente estava lá, tem uma comunidade muito grande, porque o parque industrial lá do Amazonas é muito grande. Muitas empresas japonesas, especialmente do parque industrial de 2 rodas, fabricação de motos, né? E a gente começou a olhar que os brasileiros não ocupavam posição de destaque na gerência dessas empresas. Geralmente eram os japoneses que vinham de fora. E um dos déficits eles levam a cultura muito a sério, o falar a sua língua, não somente o inglês, mas também ter outras oportunidades. E quando a gente vai olhar, então essa foi uma das razões, mas quando a gente vai olhar, tem uma questão cultural que a gente precisa aprender com outras culturas. Quando você vai olhar lá na escola no Japão, o aluno ajuda a manter a escola limpa, a organizar, tem uma questão
tradição cultural que é diferente da nossa. E lá a gente quis dar esta oportunidade. Além de aprender a língua, também a cultura. Então não é uma escola, por exemplo, para filhos de japoneses, era para brasileiros, da comunidade, para aprenderem. E aqui a gente vai trabalhar muito com escolas bilíngues, escolas onde não é só aprender uma língua a mais, é aprender a cultura. Afinal, esse mundo hoje, as fronteiras estão muito mais próximas, né? A gente consegue, daqui de Ribeirão, muito rapidamente ter negócios com qualquer parte do mundo, né? E por falar em negócios com qualquer parte do mundo, a gente está cercado pelo espanhol aqui do nosso lado. Nós ignoramos, não sabemos direito o que é. A gente olha lá para a Europa, vai muito no inglês, mais ou menos no francês. Isso aí também é preocupação para a sua pasta dar línguas, dar idiomas para as pessoas, porque é globalização. Não, sem dúvida. Lógico que o inglês tem uma importância hoje no mundo muito grande. Se você não fala francês, você chega na França, você consegue trabalhar. Um aluno que queira estudar fora do país, você vai para a Coreia do Sul, quer estudar lá numa faculdade. Se você falar inglês, você participa dos cursos que hoje são dados em inglês, por exemplo. Mas a gente precisa expandir também a língua e a visão de mundo, de região, por exemplo, aqui, sim, próximo aqui, nós temos vizinhos importantes que podem ter muitas aberturas de negócio, onde a língua pode ser um grande facilitador, mas não só a língua, a cultura também. Quando a gente chega num país para fazer qualquer negócio, se o nosso estudante souber quais são as considerações de respeito, por exemplo, de um povo, você não vai ofendê-lo, você tem mais chance de fechar negócios. E isso é fundamental que a escola também mostre isso e saiba conviver. Aliás, essa é uma lição que a língua e que a cultura nos traz. A convivência, né? O bullying dentro da escola é muito grande. Cada vez mais, coisas que tragam para a convivência é fundamental a gente trazer para dentro das nossas escolas. Secretário, muitíssimo obrigado pela sua visita ao Jornal da Clube. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui, é sempre importante, quero deixar um abraço a todas que nos assistem hoje e dizer que a educação tem que ser prioridade, não só para o governo, que mas também para a sociedade. Nós todos temos que cobrar aquilo que é fundamental, que as nossas crianças aprendam cada vez mais. Muito obrigado.